O príncipe! Maquiavel, 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 Maquiavel. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar dessa obra chamada O Príncipe, escrita por Maquiavel. Vamos começar com um breve resumo, né? O Príncipe foi escrito em um contexto absolutista, no século XVI, e ele é um importante documento histórico porque ele retratava o absolutismo como ele era, né? Diferente do Thomas More, que retratava uma sociedade idealizada, ele foi lá, viu e retratou o que ele estava vivendo na época, o que ele via em uma forma de manual. Já como muitas pessoas escrevem esse livro, né? Elas falam, o príncipe é um manual de como governar. Não foi muito bem isso a minha interpretação, e então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que isso tem a ver com o Brasil, né, Thay? Já que eu sempre gosto de ficar relacionando as coisas com o Brasil. As que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. É patético. Eu trouxe alguns tópicos aqui no meu roteirinho pra gente comentar. O primeiro deles é que em um dos capítulos, o Maquiavel fala sobre o perigo de você utilizar exércitos de outras pessoas, né? E aí na minha cabeça virou uma chavinha que falou, epa, o Brasil não fica dependente dos Estados Unidos, de outras economias, né? Aí já fui pensando muitas coisas e falei, se os exércitos são um perigo porque eles são instáveis de outras pessoas, você não tem condições de arcar com aquilo, isso se relaciona com a nossa economia atualmente, né? Tem uma reportagem do UOL, que eu vou deixar aqui, do outro vídeo, sobre a América Latina e a sua eterna dependência externa, foi publicado em 2020 e fala um pouquinho sobre como a gente está sempre dependendo, né, da economia de países do que a geografia chama de eixo norte, né? Antigamente aquela divisão de primeiro, segundo, terceiro mundo, então os países do primeiro mundo, entre aspas. Bom, tanto que com a guerra na Ucrânia a gente teve um aumento absurdo dos preços da gasolina e aí você pensa, né, o Brasil sempre tem uma posição de neutralidade em relação às guerras, né, exceto na época do Getúlio, teve uma coisa de ser contra serpente fumar, mas em geral ele adota essa posição mais neutra. E aí você vê, ele não se envolveu diretamente no conflito, mas ele foi afetado aqui. Por quê? Porque ele é dependente da economia de outros estados com letra maiúscula, né, em relação ao país. Então Maquiavel ele traz essa reflexão no livro em relação aos exércitos que a gente pode relacionar hoje em dia com as economias, né, e como que isso move o nosso país. O segundo assunto, que foi quando eu falei, eu preciso gravar esse vídeo porque a nossa democracia ela é frágil. O livro foi escrito em 1513 e aí tem algumas coisas que a gente percebe, olha, isso aqui tá encaixando hoje em dia. Será que realmente temos uma democracia? Eu estava até conversando com uma professora minha e ela falou que o discurso da ditadura ele é muito convincente. O discurso dos governos absolutistas é muito convincente. E eu falei, mas não foi isso que eu pensei quando eu lia. Quando o Maquiavel fala das milícias, né, eu lembrei de dois casos. Primeiro que o Talibã, ele surgiu, que tomou o Afeganistão agora, né, ele surgiu com uma milícia dos Estados Unidos, né, na guerra. E aí agora os Estados Unidos têm que brigar com o Talibã. Olha que coisa, deu um tiro no pé. E outra coisa é que a gente tem um presidente no Brasil que falou que onde a milícia é paga, não tem violência. Na cabeça dele, né? Então, se a gente teve um livro em 1513 falando dos perigos que era para você ter uma milícia no seu estado, porque elas não eram fiéis ao seu governo, né? E a gente tem isso hoje em dia reverberando muito forte na nossa sociedade ainda. Foi algo que eu olhei e falei, que democracia ferrada que a gente tem, né? A gente tem essa ideia de que, nossa, a gente pode votar, a gente pode escolher nossos representantes, mas nossos representantes falam que onde tem a milícia não tem violência, né? A gente, um dos países que é considerado assim, né, o pai da democracia, porque, né, fizeram independência primeiro, porque lá é federalismo, criaram uma milícia que agora eles têm que lutar contra. Então, tem um imaginário de que a gente é livre, de que é democracia, que a gente pode fazer, a gente pode escolher as coisas. E aí, quando Maquiavel
ele vai falando algumas coisas nesse capítulo que ele fala sobre as milícias, que eu olhei e falei, olha, se eu pegar um martelinho e encostar na democracia, ela quebra de vidro. Enfim, vamos lá. E aí tem a parte que todo mundo fala do Maquiavel, que é sobre ser temido e amado, o príncipe deve ser temido, o príncipe deve ser amado, enfim, né? Um breve resumo. O Maquiavel ele fala que o príncipe deve ser temido e amado ao mesmo tempo. Mas caso não seja possível, é preferível ser temido do que amado. E aí você lê aquele capítulo todo pro final ele falar assim, resumindo, em resumo, o príncipe deve evitar ser odiado. Que junta com outro capítulo que ele fala sobre agradar o povo ou o exército, né? No contexto dele ali, ele usa muitas referências do Império Romano, de alguns imperadores que agradaram mais o exército do que o povo, ou agradaram mais o povo do que o exército. E como eles estão no contexto de absolutismo, que está ali na formação dos estados pós-feudalismo, que era um período de muito medo, ele foca muito nos exércitos, mas a gente vai trazer um pouquinho para o nosso contexto, né? Então, sobre essa questão de agradar o povo, a gente teve um único presidente depois, né, na nossa nova república pós-ditadura militar, que não foi reeleito nas eleições, né, agora, sendo que 61 consideraram ruim ou péssima gestão Bolsonaro contra a pandemia. Né, e aí tem um outro dado aqui que eu vou colocar em relação ao governo geral. Isso está muito relacionado ao que ele fala no livro sobre você agradar o povo. Você não agradou o povo tem o direito de destituir do poder. Isso já foi falado em alguns outros teóricos, né? Isso já vem, mesmo do absolutismo, vem essa ideia, por exemplo, o Thomas Hobbes com o Leviatã, que o governo é formado pelas pessoas que abdicam das suas liberdades, e caso o governo não cumpra o que ele deve, as pessoas têm o direito de destituí-lo do poder, né? No caso, isso justifica um pouco, né, o impeachment de diversas maneiras, mas também justifica essas questões que a gente vai vendo ao longo da história, como por exemplo, por que ele não foi eleito. Ele não agradou o povo e não agradando o povo, não conseguiu se reeleger e continuar governando. Aí você fala, ai, Thaís virou comunista, Thaís tá falando mal da extrema direita, sim. Mas a gente vai falar agora também sobre como que o Lula está passando por essa mesma situação agora. Aí eu peguei de duas fontes diferentes, para não falarem que eu sou tendenciosa, da CNN e da Carta Capital, que são bem diferentes, Carta Capital bem de esquerda. E aí da CNN fala que a avaliação negativa do governo Lula aparece acima da positiva. Eu vou botar o dado aqui do lado, mas se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz era 45%. E a Carta Capital também fez uma matéria falando sobre os pontos positivos e negativos do governo Lula. Por quê, né? As pessoas elegeram ele pensando, bom, vamos ter um governo progressista, a esquerda elegeu Lula falando, a esquerda. Tanto que uma outra professora minha, uma antiga professora, conversando com ela, ela postou um vídeo falando sobre a história da direita no Brasil. E aí eram vários representantes da direita, e aí no final apareceu o Lula, e a gente estava até comentando como que o Lula não representava a esquerda realmente, né? Se você for olhar a esquerda marxista-leninista, tá bem longe, tanto que a gente tem um vice-presidente do PSDB, que durante muito tempo foi a luta, né? PT e PSDB. Bom, falando disso porque se a gente tem um governante que não agrada o povo, a teoria do Maquiavel, o povo tem o direito de não querer ele mais no poder. Tem o direito de se revoltar contra eles, né? E voltando nessa questão da democracia frágil, se a gente tem um governante que não nos agrada ou que não está cumprindo com o que ele prometeu, por que a gente também não cobra? Vocês sabiam que em alguns sites, o site do Senado, né, da Câmara, você pode cobrar o seu candidato, o candidato que você votou, seja, né, ele do poder executivo ou, né, enfim, de outros âmbitos. Eles deixam lá o e-mail, o telefone, as redes sociais, e você pode ter contato para falar, olha, você falou que ia fazer isso, você não fez. E por que a gente não faz isso? Né? A gente está tão próximo de um livro, do contexto absolutista, de um governo totalitário, né? E agora, no Brasil, 2023,
Teve ascensão da extrema-direita em alguns países, como Itália e Argentina, mas isso não vem ao caso, porque aí já é outra coisa, estou falando de uma coisa mais geral mesmo, tanto da esquerda quanto da direita, entre aspas, que depois a gente vai falar sobre esses termos, né? Eu espero gravar um vídeo aqui. Bom, por que a gente não está fazendo isso, sendo que esses índices de desagrado estão grandes, e por que esses governantes não estão conseguindo lidar com essa insatisfação também? Acho que ficam aí os questionamentos pra gente. Minha cabecinha pensa demais, eu sempre acabo desviando um pouco do assunto do livro, mas é um livro ótimo. Eu demorei um pouquinho pra ler, me falaram, vai ser super fácil. É um manual. Mas eu fui lendo aos pouquinhos, os capítulos são curtinhos, então dá pra você ler e dá pra você entender bastante. O Maquiavel, ele é considerado, né, tem aquele termo maquiavélico, nossa, o príncipe deve ser malvado. O Maquiavel, ele é péssimo, ele quer o mal de todo mundo. E no final eu achei tão engraçado, porque ele manda uma carta pro príncipe que ele escreve, e é uma carta tão bonitinha, tão sincera. Achei muito... A minha parte mais legal do livro foi o final, né? Não é nem aquilo, qual parte mais gostou? Quando acabou. Mas eu gostei bastante do livro mesmo, estou gostando de fazer essas leituras diferentes, né? O segundo livro mais teórico relacionado à política que eu leio, o primeiro foi Manifesto Comunista, e as Teses de Abril, e aí agora foi O Príncipe. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, comenta comigo, eu vou adorar saber, eu vou adorar conversar com você. Você pode me seguir no Instagram, @thais.senra. E ficamos por aqui. Beijinhos e até mais.